Então vamos lá. Pergunta de número 8, falta só 10. 11, vamos lá. Quais são as funções do corpo? Explique-as. Funções do corpo: sensação, locomoção e instinto, né? Qual que é a sensação? O que é sensação? Sensação é a porta do nosso ser, são os 5 sentidos, né? Olfato, tato, paladar, então é sensação. Frio, calor, locomoção, ir e vir, né? A liberdade que a gente tem ou não tem, entre aspas, né? Por enquanto, de ir e vir. Quando tira da gente, né? Eles estão querendo tirar da gente até isso. E instinto, né? O instinto, por exemplo, um bebê, ninguém precisa ensinar o bebê a mamar. Né? Questão sexual, não precisa, né? Não tem aula. Você casou, você tem que fazer um curso lá. Não, não tem, é instinto, né? Instinto de sobrevivência, instinto de proteção. Quando, né, você vê que um objeto vai cair por instinto, você correu e pegou. É como se fosse acontecesse antes da sua mente imaginar, você já agiu. Isso é instinto, né? Então são as funções do corpo. E o corpo é a parte mais simples, né? Mas é a matéria mesmo, é isso aqui que a gente vê. Isso aqui é o corpo. Pois é. Então, é isso mesmo. O corpo é isso. E não é a carne, né? E não é a carne. O corpo sozinho não é a carne. Carne é corpo e alma. Né? Corpo é só o corpo mesmo, só a matéria. Isso. Essa combinação. Por que nós devemos disciplinar o corpo? Nossa, a gente não disciplinar o corpo, a gente sai fazendo tudo que tem vontade, hein? Porque. Mas vontade é da alma. Vontade é da alma, mas é no corpo que a gente executa, né? Exatamente. Então, ou seja, no corpo que a gente executa. O estímulo, ele parte de fora para dentro. O inimigo, ele sempre vai usar um instinto exterior para ativar a sua alma, para as suas emoções, as suas sensações, para levar você a desagradar a Deus. Então, ou seja, é como se fosse o diabo ficasse de longe com controle remoto, né, para ativar a carne. Mas por onde que ele vai mexer? Vai trabalhar no seu instinto. Então, ou seja, nos sentidos, né? Olhos, né? Cheiro. Então é aqui que ele ativa, né? Os nossos sentidos e aí a gente vai para a alma, para os desejos, né? Esse cuidado, é verdade? E o diabo age assim, né? Primeiro ele ativa os nossos sentidos, né? Digamos assim, é pecado comer pizza, né? Então, assim, é pecado comer pizzas, não pode, né? Digamos que fosse. Mas aí você passou perto de uma pizzaria e sentiu aquele cheiro, né? O que aquele cheiro vai fazer? Vai ativar a sua vontade. Então é por isso que a alma e o corpo eles estão muito ligados um com o outro, né? E aí entra o nosso poder de decisão, que também está na alma, né? Eu vou comer pizza ou não? Né? Eu vou obedecer o estímulo do corpo, que veio através do sentido, ou eu vou obedecer o meu espírito e não vou comer pizza porque é pecado? Então é assim que o diabo age, de forma externa, sempre um instinto externo, primeiro no nosso corpo, depois aquilo se transforma num desejo, né? E executá-lo ou não cabe a cada um, né? Essa decisão ela é intransferível, gente. Por mais que a gente tenha influência de alguém, diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Cada um vai prestar conta de si. Não tem aquele negócio, né, a síndrome de Adão lá, foi a mulher, Senhor. Não, eu fiz porque eu pedi uma orientação e o fulano me falou para fazer assim. Não, a vontade ela é pessoal e intransferível. Então, nós precisamos estar muito atentos nisso. Verdade. Vamos caminhar então, questão de número 10. Vamos. Quais são as implicações práticas da divisão em partes do nosso ser? Bom, as implicações práticas são: se agora eu entendi, né, que eu sou um espírito, que eu possuo uma alma e eu habito em um corpo, o que eu preciso fazer?
o meu corpo, o meu espírito precisa ser exercitado, como nós já dissemos, como que a gente exercita o espírito? Quebrantamento, oração em línguas, né? A nossa alma precisa ser transformada, ou seja, de forma prática. Eu entendi que eu sou um ser tripartido. Então, de forma prática, o que eu preciso fazer? Exercitar o meu espírito, transformar a minha alma e disciplinar o meu corpo. Então, o meu espírito ele tem sempre que ser exercitado. A minha alma precisa sempre ser transformada. E o meu corpo precisa ser disciplinado. O que é disciplina? Disciplina é quando você vai corrigir um filho. Você fala, não pode fazer isso, né? Não pode. Nosso corpo tem que ser disciplinado, porque senão ele vai sair por aí fazendo besteira. Quer ver? Vou dar um exemplo prático disso que acho que todos nós vamos perceber isso na nossa rotina. Por exemplo, às vezes, uma maneira de exercitar o espírito é oração, leitura da Bíblia, perfeito? Então, ou seja, quando eu estou lendo a Bíblia, o que acontece? Eu estou exercitando meu espírito, eu estou fazendo isso. Só que, na verdade, há uma resistência em relação a isso. Por quê? Porque o inimigo não quer que você exercite seu espírito. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar na sua vida para que você tenha o quê? Primeiro, bom, você não tenha vontade. Você não sinta que você precisa ler a Bíblia. Quando ele está fazendo isso, aonde que está sendo um ataque? Na mente. Então, ou seja, é necessário que você resista a esse ataque na mente, fale assim, não, eu vou ler porque eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso renovar minha mente, e a leitura vai me ajudar nisso, ou seja, eu estou convicto disso. Mas o inimigo para por aí? Não. Aí o que acontece? Dá sono, canseira, desânimo. Percebe como que a carne, ela milita contra o espírito? E aí, na verdade, ou seja, por que é importante você constantemente exercitar o seu espírito? Porque aquilo que for mais forte vai vencer. E aqui, presta atenção nisso, que é uma chave poderosa. Na verdade, ou seja, a carne milita contra o espírito. O que é carne? É alma mais corpo. Então, por exemplo, na prática, se você for olhar, é 2 contra 1. Percebe? É 2 contra 1 para fazer o quê? Para tentar conduzir você a se afastar daquilo que Deus anseia por você. Agora, a grande questão é o seguinte: quem manda nessa bagaça? Quem é que manda nessa bagaça? Nessa carcaça. Quem que deve liderar? É o Espírito. Então, o que acontece? As outras partes precisam ser servas do Espírito. Então, ou seja, a sua alma, ela precisa servir ao Espírito, o seu corpo servir ao Espírito. Se você entende essa relação de prioridades, você vai vencer essa situação com facilidade. Você encontra a maneira de lutar essa luta do nosso dia a dia. Amém? Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não. Vamos seguir. Então, vamos seguir. Número 11. Quais as 3 partes, como as 3 partes do homem, desculpa, vamos de novo. Como as 3 partes do homem se relacionam com a salvação. Isso aqui dá para fazer um mês de live, né? De maneira sucinta, resumida. Vamos lá, vamos tentar. Como que as 3 partes? Então, primeiro nível, da nossa salvação, no nosso espírito. O nosso espírito já foi salvo, ele foi regenerado. Então, é uma obra que já foi completa. Jesus já fez por nós, né? Não dependeu de nós. Salvação, graça, salvação no espírito, né? Segundo, a alma. A alma, ela está sendo salva. Então, nós podemos dizer que nós fomos salvos, estamos sendo e seremos, né? Fomos no passado, no Espírito, né? Através da obra consumada de Jesus. Então, a obra de Jesus, ela não ainda está por se completar, ela já foi completa. Jesus disse, está consumado. Então, diz respeito à nossa salvação no Espírito. A nossa alma está sendo salva. Então, gradativamente, quando eu vou permitindo Deus me moldar, transformar a minha alma,
né? E quem está nesse processo, se olhar para trás, há um ano atrás, o que você era, o que você é hoje, você vê que já mudou muita coisa nos seus conceitos, na sua forma de pensar, na sua forma de ser, porque nós estamos sendo salvos, né, na nossa alma. E no corpo, para esse corpo que nós temos, não tem mais conserto para ele, né? Ele é pecaminoso, então ele já está debaixo de condenação. Então, esse corpo vai ser destruído e nós vamos receber um novo corpo, né? Então, nós seremos glorificados. Então, no corpo é o último estágio onde nós seremos salvos, né? Que nós receberemos um corpo de glória. Então, para eles escreverem aí, né, a resposta. No espírito, né, eu fui regenerado, na alma eu estou sendo transformado e o corpo será glorificado. Então, passado, presente e futuro. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Serei salvo. Amém? Glória a Deus. Vamos atender um pedido aqui muito especial, ó. A Maristela está pedindo. Você pode falar a resposta da questão 9 de novo? Vamos voltar lá. Resumidamente, sim. Por que devemos disciplinar o nosso corpo? Porque faz parte do nosso ser natural. É a parte natural, é essa parte corrompida que não tem mais conserto. Então, porque faz parte do nosso ser natural. Ponto. Para não ficar muito extensa a resposta. Exatamente. Faz parte do nosso ser natural, é por onde, na verdade, ou seja, o pecado entra, é por onde nós somos atacados. A primeira é a parte mais exterior do ser humano, é a parte mais frágil do ser humano. Beleza? Então, vamos lá. Questão de número 12. Vamos lá. Como as três partes se relacionam com o propósito de Deus? Como que essas três partes, como que o espírito, a alma e o corpo se relacionam com o propósito de Deus? Amém. Então, o propósito de Deus é que o homem viva no espírito, né? Então, nós precisamos passar por esse processo de transformação e essa caminhada constante, né, contínua que nós temos. Porque o nosso corpo, a Bíblia vai dizer que ele aponta para o Egito, né? Ou seja, é o mundo, simboliza o mundo, simboliza a parte corrompida mesmo. A alma aponta para o deserto e o espírito aponta para Canaã, né? Então, o que é o Egito? O corpo. O Egito é o homem corrompido, o homem escravo. A alma é o deserto. O deserto foi o processo de Deus, né, na vida do povo de Israel, lá de transformação, de ensinar para eles o que eles estavam precisando de mudança, em que eles precisavam mudar, aconteceu no deserto. E Canaã é o ponto de chegada, onde nós desejamos chegar. É o plano de Deus para o homem, né? Deus criou o homem para viver em Canaã, mas por causa do pecado. Então, para eles colocarem aí de forma objetiva, o corpo aponta para o Egito, entre parênteses, mundo. A alma aponta para o deserto, entre parênteses, processo, transformação. E o espírito aponta para Canaã, a vida plena em Deus, né? A vida abundante que o Senhor planejou para nós. Uma outra expressão disso é o que nós vamos falar depois, né? Agora, na verdade, questão número 13. Vamos lá, que eu já ia dissertar sobre ela. Vamos lá, questão de número 13. Pinica para falar, né? Eu fico doido com essa matéria. Vamos lá. Como as três partes se relacionam com a habitação de Deus? Como que o espírito... Como que o espírito, a alma e o corpo se relacionam com a habitação de Deus? Então, o corpo aponta para o átrio, né? Trazendo aqui o que é a habitação de Deus. A habitação de Deus, né? Hoje somos nós, né? Nós somos a habitação de Deus, mas a habitação de Deus era o tabernáculo, né? Por muito tempo foi o tabernáculo. E ele também tinha três partes, né? E o corpo aponta para o átrio era a parte externa do tabernáculo, né? Onde as pessoas tinham acesso.
A alma aponta para o lugar santo, que onde eram feitos os sacrifícios, as ofertas, né? Então é onde nós ofertamos o nosso ser, ou seja, nós matamos a nossa vontade, isso como uma oferta ao Senhor no lugar santo. E o nosso espírito, que aponta para o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote tinha acesso, né? E hoje a Bíblia fala que nós estamos inseridos em Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Então, se ele tem acesso ao Santo dos Santos, nós também temos, porque nós estamos inseridos nele. Então, o corpo aponta para o átrio, parte exterior, a alma aponta para o lugar santo e o espírito aponta para o Santo dos Santos, o íntimo, lugar de intimidade com Deus. Sabe que eu fico maravilhado com isso? É o seguinte, é que, na verdade, como diz, quem que inventou o tabernáculo? De quem que é o projeto do tabernáculo? Deus. Deus deu o tabernáculo ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Ele deu a planta detalhada. De cada centímetro quadrado ali dentro foi preparado por Deus. E aí é importante a gente pensar nisso e olhar isso. Por quê? Porque o tabernáculo, assim, o que Deus estava fazendo? Ele estava mostrando a constituição do homem para o povo de Deus, sem o povo de Deus perceber claramente. Eu acho maravilhoso isso, porque, tipo assim... Exatamente. Quando eu olho... Ele estava escrevendo um manual, né? Exatamente, ele estava mostrando assim, como é que, assim, qual que é o propósito de Deus? Ele quer ser, nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus. O que representa na Bíblia Sagrada a morada de Deus? A primeira representação física da morada de Deus é o tabernáculo. E ele faz o tabernáculo tripartido. Igual e todos os itens do tabernáculo têm um significado, né? Uma simbologia, um significado para a nossa vida hoje. Estava estudando hoje um livro que eu estou lendo, exatamente do tabernáculo, né? Explicando essa aplicação, que o Antigo Testamento é a sombra do Novo, né? Então tudo tem um significado. E estava falando hoje sobre as tábuas do tabernáculo. As tábuas do tabernáculo, elas mediam 1,5 côvado cada uma. O que isso simboliza? Que, né, e Deus sempre trabalha com 3. 1,5 é um número incompleto, né? O 3 é o completo de Deus, né? A salvação e tal. E aí, o que simboliza as tábuas do tabernáculo? 1,5 côvado mais 1,5 côvado vão dar 3 côvados, que é o completo, né? Então, ou seja, eu preciso do meu irmão para ser completo. A gente isso é ser igreja, isso é viver igreja. Ninguém é sozinho, eu dependo do outro, né? Deus me deu um talento, deu outro para o irmão, eu sou a mão, o outro é o braço. Isso é lindo, nossa, isso é maravilhoso demais, a gente perceber essas coisas, né? Amém, glória a Deus. Dá para a gente ir longe nisso aqui. Vamos parar por aqui agora. O nosso horário está avançado, né? Vamos lá. Questão de número 14. Explique a importância da revelação no Espírito. Gente, se não tiver revelação no Espírito, a pessoa não tem como ela ter esse viver de transformação, né? Então, a revelação no Espírito é você entender da forma de Deus, é Deus revelar no seu Espírito. É o mesmo caso, assim, se eu falar para uma pessoa assim, fulano, você tem que mudar, fulano, você tem que mudar, fulano, você tem que parar de fumar, fulano. Enquanto a pessoa não tiver uma revelação no Espírito, ela não vai receber aquilo como verdade na vida dela e permitir ser transformada, né? Então, eu costumo dizer que revelação é você entender a maneira de Deus. Então, quando você entende a maneira de Deus, aí sim você vai, né, entender a forma correta. Então, é você ver do ponto de vista de Deus, né? É o conhecimento de Deus que é transmitido através do nosso, né, para o nosso espírito. É uma porçãozinha de Deus que ele colocou dentro da gente e a gente viu exatamente como ele vê. Isso é revelação. Glória a Deus. É isso mesmo. Vamos caminhar? Questão de número 15. Quais são as condições para se obter revelação? Quais são elas?
conhecer a palavra, ter olhos para ver, coração consagrado, um coração ensinável, né? Porque tem gente que hoje mesmo eu estava, né, sentada ali no sofá e me lembrei de uma expressão que fala muito comigo. Quem não senta para ouvir não tem autoridade para falar, né? Então, o que que vocês estão recebendo enquanto fazem esse curso? Não é só conhecimento. Vocês estão recebendo autoridade de Deus para falar a respeito da palavra dele, porque vocês estão sentando para ouvir, ou seja, estão tendo um coração ensinável. E um coração limpo. Coração limpo, isso, coração limpo. A outra já é outra resposta. Coração limpo, coração Conhecer a ensinável. palavra, ter olhos para ver, coração consagrado, coração ensinável e coração limpo. Amém, né? Glória a Deus. No domingo, no culto, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Que vai vir agora. Vamos lá. Em que consiste a verdadeira revelação? Ela consiste na vida de Deus fluindo em nós, né? Se eu estou tendo revelação, eu estou vendo a maneira de Deus, e uma pessoa que vê a maneira de Deus, a sua forma de agir também, consequentemente, será a maneira de Deus, né? Então, é a vida de Deus fluindo em nós que será autoridade na nossa boca, né? Ou seja, eu recebi revelação. Questão de número 17. Vamos lá. Quais são as evidências de uma revelação verdadeira? Uai, existe revelação falsa? Se tem uma verdadeira, é porque tem uma falsa, né? Então, quais são as evidências de uma revelação verdadeira? Primeiro, a pessoa sempre vai expressar a vida, né? A vida de Deus vai fluir através dessa pessoa. É aquele tipo de pessoa que você fala assim, nossa, não parece, eu converso com fulano, eu fico bem, né? Ou seja, a gente precisa jorrar, né? Ser essa fonte de águas vivas mesmo, jorrar vida, porque tem gente que jorra morte, não é? Tem gente que se você fala com ela que está com dor no dedo, ela fala assim, pior é eu que estou com dor na mão, né? Como se estivesse concorrendo, quem está com mais dor. Ou seja, a pessoa gera morte, né? Tem gente que você conversa com ele, você fica mal, você fica péssimo, né? De tanto que a pessoa tá mal e cada um dá o que tem, né? Então, é expressar a vida, primeiro. Segundo, fé, crescer em fé, desenvolver a fé. Terceiro, mudança, transformação, né? Então, é uma evidência da verdadeira revelação. Então, a gente observa muita pessoa recebeu Jesus, permitiu Deus trabalhar na vida dela, e a gente fala, nossa, olha só, né? Como que fulano mudou. Esses dias a gente, né, conversando com a menina lá da igreja, ela falou assim, converteu recentemente, um pouco aí, e aí ela chamou a gente para fazer a doação de alimento, né? E ela falou assim, nossa, né, nesse tempo tão difícil eu estou vivendo a minha melhor fase de vida. Ou seja, a pessoa está transbordando Jesus, está transbordando, o mundo está acabando, mas eu estou no meu melhor momento de vida. Então, isso a gente vê a transformação na vida da pessoa, né? Então, isso o que está cheio no coração vai sair na boca. A boca fala do que está cheio o coração, né? E o sustento na tentação, força para vencer, para resistir, né? Ou seja, hábitos que você tinha que, né, não eram padrão de Deus para a nossa vida, a gente consegue ter força para vencer. Então, tudo isso são evidências de que nós estamos vivendo em revelação, a verdadeira revelação de Deus. Questão de número 18, né? É a nossa penúltima questão. Quais são os princípios para se obter revelação? Primeiro, um coração consagrado a Deus, né? Um coração voltado para Deus, um coração ensinável, um coração limpo, um coração sem véu e estar cheio da palavra de Deus, né? Então, daria para a gente falar bastante a respeito de cada aspecto aqui, mas
nosso tempo está limitado, né? Mas é um coração voltado para Deus, disposto a obedecer a Deus, né? Que quer, ou seja, quer aprender conforme a vontade de Deus, um coração limpo, sem véu. O que significa sem véu? É uma pessoa que ela é transparente, né? Ela não tem nada oculto na vida dela e ela reconhece naquilo que ela precisa mudar e busca essa mudança. Então, e tá cheio da palavra de Deus. Palavra de Deus é tudo na nossa vida, né? É só através dela que nós... E outra coisa, nós só temos revelação, né? Tem gente que quer ter revelação, mas não quer estudar a palavra. Então, primeiro é o natural. Fica difícil, né? Primeiro é o natural, depois o sobrenatural, né? Tanto que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, né, ele disse assim, que eu vou, mas eu enviarei o Espírito, ele estará com vocês todos os dias e vos fará lembrar daquilo que eu ensinei. Então, ou seja, fazer lembrar significa que você já tinha ouvido aquilo em algum momento da sua vida, você já foi ensinado a respeito daquilo. Então, essa é a função do Espírito. Se ele quiser, né, agir assim, de forma assim, você nunca leu um texto, pode, ele é Deus, mas essa não é a forma dele agir, né? Porque ele espera da gente uma resposta em relação à ação dele, né? Então, nós primeiro precisamos agir e Deus vai reagir conforme a gente busca, né? Então, Verdade. Revelação é isso, a gente tem que buscar na palavra e Deus vai fazer a parte dele, o Espírito Santo, com certeza. Na nossa última aula eu falei muito sobre isso e eu acho que é fundamental a gente aprender sobre logos e rema, né? Então fala para nós, pastora Dejane, explica as diferenças entre logos e rema. Então, logos é a palavra escrita, né? É o que Deus deixou escrito para a gente. Digamos que é essa parte natural, né? Nós estamos falando aqui. É esse papel que a gente pega e lê, é o logos. E o rema é essa revelação, né? É o segundo passo. Ou seja, você recebeu ali a palavra Logos, né? Você ganhou a Bíblia de presente, você recebeu a palavra Logos. Agora ela vai se tornar rema a partir do momento que você busca revelação. Então é essa palavra revelada, essa palavra ativa na nossa vida, né? Essa é a diferença de Logos e rema. O Logos lá em cima da prateleira, aberto no Salmo 91, faz algum efeito? Enche poeira só. Só poeira, né? Só poeira. Agora, quando o Logos ele é lido, ou seja, você toma o Logos como alimento, ele vai ser processado dentro do teu espírito e vai gerar o quê? Revelação. Rema. Então, ou seja, o rema de Deus é exatamente isso, é essa aplicação da palavra, né? Um dos exemplos que a gente deu semana passada e que eu acho muito importante é a gente se lembrar de Maria. Maria conhecia um Logos. Maria, mãe de Jesus, conhecia o Logos que dizia lá em Isaías que de uma virgem nasceria o Salvador. Ela conhecia, isso era para todo mundo. Agora, o dia que o anjo apareceu para ela e falou que ela era a escolhida, aquele Logos lá de trás se tornou para ela rema, ativo, praticado, palpável, né? Então, essa é a diferença, e eu acho que nós devemos buscar o rema, mas para se obter o rema, primeiro precisa ter o Logos. Não tem rema sem Logos. Né? Exatamente. Não tem revelação sem estudar a palavra. Amém? Quero assim, agradecer a pastora Dejane por fazer parte disso. Se você gostaria que a gente convidasse mais a pastora Dejane, outras pessoas também para participar, né? Eu acho que é uma grande experiência para a gente poder dar aos nossos líderes também, para poder, aqueles que já sentaram para ouvir, poderem começar a falar. Isso é importante, né? Ou seja, a pastora Dejane falou isso é uma realidade. Ou seja, você está recebendo esse ensino, você está recebendo conhecimento, está recebendo revelação, mas está recebendo autoridade também.
para poder compartilhar com as outras pessoas. Amém? Pastora Dejane, eu quero que você dê suas considerações finais aí para a gente poder encerrar a nossa live. Gostei demais, foi bênção demais, fui muito abençoada, né? E que Deus possa de fato fazer com que, né, tudo que foi falado aqui seja uma experiência, né, real na vida de vocês, que assim como eu fui impactada com esse curso e transformada, ainda estou no processo, mas desde quando nós começamos, a gente vê uma grande diferença, que isso de fato seja real na vida de vocês, né? E procurem com zelo, né, separar esse tempo para o Senhor, que com certeza Deus está agindo de forma muito especial na vida de cada um. E contem sempre comigo, foi um prazer estar aqui. Amém. Deus abençoe, pastora Dejane, e amém. A gente vê como que é gostoso a gente estar junto, né? Para mim foi a melhor aula que nós demos até hoje, foi essa. A melhor aula que nós tivemos aqui no Maturidade Live foi essa, né? Pelo menos a mais bonita, né? Olha para você ver como ficou bonita a tela. Enfim, vamos orar então, agradecendo a Deus, você que ficou até agora, você que vai assistir depois, né? Você que vai assistir depois, infelizmente, você vai ficar sem a história do cabo do guarda-chuva, né? Foi só para quem assistiu ao vivo. Tá bom? Foi só para quem assistiu ao vivo, né? Na edição nós vamos cortar essa parte. Vamos orar de vassoura, então? Não é de guarda-chuva, não. Mas é a mesma coisa. Volta. Vamos voltar. Quem assistiu, você que assistiu aí depois, infelizmente você não vai ouvir a história do cabo de vassoura, do irmão cabo de vassoura. Por quê? Isso foi só para quem assistiu online, né? Então, segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos agora através do YouTube, né? Espero que possa abençoar a sua vida. Vamos orar então? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que esteve conosco aqui. Quero te agradecer pela vida da pastora Dejane, que ministrou tua palavra aqui através dessas questões. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada um dos nossos alunos, cada pessoa que vai ter acesso a esse vídeo. Sim, Pai. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por essa revelação que o Senhor tem dado a nós, que possamos avançar, Deus, e nos próximos dias sermos ainda mais abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Ó, Deus abençoe. Dá um tchauzinho aí, pastora Dejane.